Olá, está no ar mais um PDF Entrevista e quando eu estou por aqui, vocês já sabem o tema, provavelmente é eleição 2026 e é sobre isso que falaremos hoje. Recebo aqui com especial satisfação Rosa Amorim, candidata a deputada federal pelo PT de Pernambuco, também com um longo histórico ligado ao movimento dos trabalhadores sem terra, também na região de Pernambuco. Rosa, muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui conosco. Obrigada, agradeço ao Brasil de Fato pelo convite. Igor, para mim é uma satisfação enorme poder conversar um pouco sobre a política brasileira, o movimento sem terra, as lutas populares aqui no Brasil de Fato. Ótimo. Rosa, eu queria começar a gente falando, já que você citou também na sua resposta o MST, nós temos feito aqui algumas entrevistas com candidaturas ligadas ao movimento. Queria te escutar, nós teremos 16 candidaturas nesse ano, caso eleita, desejamos boa sorte na tua corrida até o dia 4 de outubro. Caso eleita, não será o primeiro quadro do MST eleito para a política institucional em Brasília, mas eu queria te escutar um pouco, uma reflexão tua sobre a importância do MST entrar para a vida política institucional. O quanto isso coopera para uma desestigmatização do movimento? Bom, primeiro que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, é um dos movimentos mais importantes que nós temos na América Latina, com uma relevância no mundo inteiro sobre a pauta da reforma agrária e da luta pela terra. O MST ele tem um movimento de identificar pelo menos 3 frentes de luta. A luta social, que é essa luta que nós travamos no que é a base do movimento sem terra, que é a luta de organização do povo, a luta para ocupar um latifúndio improdutivo, a luta para que o povo possa ter uma terra para trabalhar, ter dignidade de vida. Podemos dizer que a luta social é a nossa luta de mobilização do povo para a luta da reforma agrária, e que aí nós temos conquistas inúmeras, né? São mais de 540 mil famílias assentadas no Brasil. Só aqui em Pernambuco nós temos 16 mil famílias assentadas, mais de 15 acampadas esperando a reforma agrária. Então, a luta social está no centro da luta que o Movimento Sem Terra trava há mais de 40 anos. Uma outra dimensão da luta é a luta ideológica, a luta da batalha das ideias na sociedade. A luta, por exemplo, que a gente faz todos os dias para quebrar essa imagem que a mídia burguesa, o agronegócio, o capitalismo no campo disseminou sobre o que é o MST. Que o MST são invasores de terra, que o MST é um monte de vagabundo, que ocupar um latifúndio improdutivo é crime no Brasil. E hoje podemos dizer que uma parcela, né, da sociedade tem essa imagem, porque foi uma imagem construída principalmente por uma mídia hegemônica a mando do capitalismo no campo, do agronegócio, do latifúndio. A luta ideológica, por exemplo, é a luta que hoje nós travamos contra a extrema-direita, o crescimento do pensamento e da ideologia neofascista no nosso país, hoje traduzido na política pelo bolsonarismo. 2018, nós perdemos a eleição para Bolsonaro, não por uma grande estrutura de uma máquina que estava operando apenas, mas principalmente foi uma batalha das ideias. Portanto, o Movimento Sem Terra hoje tem uma compreensão que uma das principais dimensões da luta que nós precisamos travar é a luta das ideias na sociedade, a batalha das ideias. E outra dimensão da luta é a luta institucional. A luta institucional, a luta da ocupação dos espaços da decisão política, parlamento, né, os sindicatos.
Isso entra na dimensão da luta institucional, mas principalmente traduzindo aqui para a institucionalidade na política. O MST sempre apoiou candidaturas nesses 40 anos, mas nós falamos que no nosso lugar de movimento social, o lugar que nós sempre estivemos foi na luta social e na luta ideológica. E a luta institucional, nós por um momento, inclusive, nutrimos um certo preconceito, porque esse lugar não é para nós, porque é um lugar que facilmente alguém que entra nesse lugar pode ser, né, cooptado, corrompido, mas algo mudou. Em 2018, nós tivemos uma batalha enorme no Brasil, uma batalha da democracia brasileira. Em 2022, foi quando o MST toma uma definição de entrar para a luta institucional, porque dizer, nesse momento de instabilidade democrática, no qual o Congresso Nacional está completamente, né, tomado por uma grande parcela de inimigo do povo brasileiro, no qual nós tínhamos que colocar a nossa militância para fazer uma disputa com a sociedade, e eleição é um ótimo momento para disputar projeto de sociedade. E nós falávamos e falamos até hoje. A gente pode até não ter uma vitória eleitoral, mas já é uma grande vitória política a gente colocar militantes do Movimento Sem Terra para lançar candidaturas e fazer projeto de sociedade, projeto de país. Então, quando nós entramos na luta institucional, nós entramos não só para ocupar o parlamento, mas para combinar as formas de luta, para os nossos mandatos estar a serviço, ser um instrumento a mais. E assim a gente vai conseguir avançar, combinando a luta social, a luta ideológica e a luta institucional, e é por isso que a gente entrou e chegamos para ficar e chegamos para crescer, para construir uma grande bancada da luta da reforma agrária, da luta do povo no Congresso Nacional. Legal, Rosa. Você falava dessa decisão tomada a partir de 2022, e 2022 você vence a eleição em Pernambuco, chega à Assembleia Legislativa. Queria te escutar sobre essa experiência desses 4 anos e te escutar também sobre o que motivou. Teu mandato teve muita visibilidade, houve um apelo para fora, inclusive, do movimento, para que você levasse o teu mandato para Brasília. Então eu queria te escutar um pouquinho sobre o que foram esses 4 anos e a tomada de decisão de disputar a Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. Bom, primeiro que eu acho que é um movimento importante que o Movimento Sem Terra faz, que além de lançar as candidaturas do MST, são candidaturas que já vêm com uma representatividade muito forte, né? A maioria, nós tivemos em 2022 15 candidatos do MST, nós elegemos uma bancada significativa, né, de 7 parlamentares, entre deputados estaduais e deputados federais, 3 deputados federais, 4 deputados estaduais, e que carregam uma representatividade muito forte. Mulheres, agricultores rurais, camponeses, mulheres, pessoas negras e, mais do que tudo, a representação de uma renovação. Uma renovação não só na idade, mas uma renovação do projeto político que nós queríamos e queremos, né, construir junto com a esquerda brasileira. Então, vejam só, eu venho de uma trajetória, eu nasci e fui criada no Movimento Sem Terra. Nasci entre as marchas, as ocupações, os barracos de lona, fui alimentada literalmente por muitas mulheres sem terra durante a minha infância, fui criada coletivamente e é importante dizer que eu fui alfabetizada para a luta dentro do Movimento Sem Terra. O MST tem uma preocupação muito grande com o lugar das mulheres na política, que deve ser na política, então para isso a gente precisa dividir os trabalhos. Então, para isso, tem um lugar chamado Ciranda Infantil, um lugar onde as crianças ficam nos espaços de organização e de luta para que as mães possam estar liberadas para os espaços da luta, e foi ali que eu fui criada. Então, a decisão de continuar essa luta do Movimento Sem Terra foi uma decisão de um processo forjado na luta. Então, eu venho dessa construção.
Então, quando o Movimento Sem Terra toma a decisão de lançar candidaturas e me convoca, para mim é um desafio enorme. Primeiro porque eu não fui só construída na luta do Movimento Sem Terra, o MST, como uma jovem militante, me deu a tarefa de construir o Levante Popular da Juventude, um movimento de juventude que está nas universidades, nas periferias, e foi no movimento estudantil que eu consolidei a minha luta, né? Fui da direção da União Nacional dos Estudantes, construí a Uni por 3 gestões, e para a gente é muito importante colocar isso, porque quando nós assumimos o mandato, a gente assume com um compromisso não só com a luta da terra, com a luta da reforma agrária. Eu acho que esse é o nosso diferencial. É isso que faz com que o nosso mandato tenha uma projeção, não só no Estado, mas uma projeção nacional, porque são os movimentos sociais ocupando o parlamento e carregando a diversidade das lutas junto com a nossa atuação política. Portanto, nós tivemos muita atuação na pauta racial, na pauta das mulheres, na pauta da educação, na pauta da comunidade LGBTQIA+, na pauta do combate à fome, da reforma agrária, da luta por moradia, da luta para que o nosso povo pudesse avançar nas políticas públicas para a agricultura camponesa. Portanto, eu posso dizer que represento a diversidade dessa luta, não só porque estou em muitos lugares, é porque a luta do MST é a luta por um outro projeto de país. E Rosa, você, caso eleita, você chega a Brasília após talvez o período em que o MST concentrou o maior número de críticas ao governo do presidente Lula por conta da falta de debate sobre a reforma agrária, mas mais do que o debate, por conta da falta de entregas do governo, promessas que o governo tinha feito de terras que seriam, áreas que seriam entregues à reforma agrária. Me parece que o avanço dessa bancada em Brasília é importante também para forçar internamente esse debate, porque alguns petistas dizem que o debate no Congresso Nacional ainda é muito desigual. Então, levar uma bancada maior de pessoas integrantes do MST, pessoas ligadas ao MST, também é importante para forçar esse debate lá dentro, não é mesmo? Bom, a construção da nossa candidatura a deputada federal vem em resposta justamente a um Congresso Nacional que é inimigo do povo e tem atuado por interesses próprios, né? Nós queremos uma bancada forte de deputados federais para trabalhar junto com o presidente Lula naquilo que é importante para o nosso país. Portanto, a nossa chegada, a chegada da bancada, né, da reforma agrária, da bancada da terra no Congresso Nacional, é para fazer frente aos retrocessos que o Congresso Nacional está conseguindo travar nesse último período. Portanto, quando a gente vai olhar para o que representa hoje o cenário dos parlamentares e das bancadas que estão constituídas no Congresso Nacional, em sua maioria são representantes do agronegócio, representantes do latifúndio. Então, é muito importante que o Movimento Sem Terra se coloque nesse lugar para que a gente possa impedir, né, que a pauta do agronegócio avance ainda mais e que a gente possa disputar orçamento para fortalecer a agricultura familiar, a agricultura camponesa, a produção de alimentos e avançar na política da reforma agrária. Então, eu posso dizer que a nossa candidatura aqui é um ato de coragem. E é importante dizer que quando a gente entra na política, a gente não entra para construir a perspectiva do carreirismo na política, né? Tanto que muitas pessoas falavam, Rosa, você está saindo, né, da construção de uma candidatura, da renovação de um mandato que poderia estar aí quase que certo, né? Na política nada é certo, mas, como diria o ditado popular, trocar o certo pelo duvidoso. E a gente diz, gente, a hora é agora. A gente precisa ter coragem. Esse é o momento da renovação. A renovação de quadros é necessário a qualquer partido político, e o Movimento Sem Terra também está se colocando nesse lugar de renovar o PT, também com os movimentos sociais. A direita tradicional faz isso naturalmente.
através de herança, de parentesco. Houve um crescimento muito forte da extrema-direita na nossa geração. Eu tenho 29 anos, me elegi deputada federal com 25 anos, e na esquerda nós temos mais dificuldade, porque a nossa estrutura partidária ela não cria mecanismo para renovação. Toda a nossa estrutura é pensada da seguinte forma: vamos dar prioridade a quem tem mandatos, quem é suplente, e, enfim, mas isso pode até, na construção de um sentido, ser certo, mas inibe a renovação. Então, temos que ter, enquanto Partido dos Trabalhadores, instrumentos de renovação. Então, o Movimento Sem Terra, inclusive, quando chega para o Partido dos Trabalhadores, chega nesse sentido, né? Da renovação. E vamos para cima, vamos construir uma bancada forte, importante e necessária para que nós possamos mudar esse Congresso inimigo do povo. Que ótimo. Ô, Rosa, muito bom você ter trazido falar sobre renovação, sobre juventude. Tava no meu roteiro de perguntas aqui, eu vou trazer um pouco, vou adiantar, porque janeiro de 2027, tá? Com a vitória de Lula ou não, há um debate colocado para o país, em especial para a esquerda do Brasil, que é a sucessão do presidente Lula, e junto com o presidente Lula, a sucessão de um grupo político que surgiu para o país na década de 80 ainda, formado majoritariamente por homens, mas que começa a se despedir da política a partir dessa eleição e que nos próximos 4 anos deve encerrar o seu ciclo na política, e nós vamos passar a debater, então, o futuro da esquerda. Como você disse, a direita tem uma renovação muito amparada pelas heranças de territórios e de partidos mesmo, né? Tem a ACM Neto na Bahia, por exemplo, era do partido do pai. Então, a esquerda, você sente que nas instâncias partidárias, nos movimentos, a esquerda está preparada para oferecer ao Brasil novos quadros, para oferecer ao Brasil uma juventude que tenha um projeto de país? Bom, o PT ele é fundado na década de 80, né, e carregou um sentimento de renovação da esquerda. Trazia nos seus fundadores, que vinha da luta da resistência estudantil, né, Zé Disseu, da luta armada, como Genuíno, intelectuais como Sérgio Buarque, Florestan Fernandes, mas, sobretudo, uma marca da teologia da libertação, dos trabalhos das pastorais, o trabalho de base, que até hoje, né, a gente fica repetindo, cadê o trabalho de base da esquerda brasileira? E o próprio Movimento Sem Terra nasce a partir desse ciclo, né, do trabalho da Comissão da Pastoral da Terra, e também da própria luta do sindicalismo, né? A luta pela redemocratização, a luta contra o neoliberalismo, contra as privatizações, são as lutas que sustentam, né, o Partido dos Trabalhadores e cria, né, naquele momento a renovação que funda aí o ciclo do PT, o ciclo do lulismo que nós estamos vivendo até hoje. Nós temos um dilema, e o dilema é: o que será depois, né, da era do nosso presidente Lula? Eu não tenho dúvida, vai ser uma eleição difícil, mas nós vamos ganhar essa eleição. Mas nós precisamos travar a partir de agora o que será após 2030. E nós estamos nos mobilizando para isso. Nós precisamos colocar a tarefa da renovação no centro da discussão do Partido dos Trabalhadores, dos movimentos populares. A nossa geração ela é posterior a tudo isso. A gente nunca viu o Brasil ser campeão do mundo, a gente já nasce num Brasil de Lula, das universidades públicas, do ProUni, das universidades fortalecidas. Foram conquistas importantes da nossa geração, mas que não foram materializadas na esquerda, dentro de uma perspectiva de formação política e de trabalho de base, como eu falei. E isso foi politicamente perigoso. O ponto principal, inclusive, que hoje nos coloca, é que a gente vê muitos jovens da nossa geração, inclusive beneficiários das políticas do governo Lula, passarem para o lado da extrema-direita.
mas, ao mesmo tempo, a nossa geração também se forjou nessas lutas. A nossa luta contra o golpe da presidenta Dilma, a luta contra os cortes do governo Temer na educação, a luta contra o bolsonarismo. Aqui, por exemplo, no Recife, durante a pandemia, nós do MST organizamos diversas cozinhas solidárias e muita gente da juventude foi se somando a gente nesse movimento. Então, eu acho que é importante, nessa eleição, nós forjarmos a renovação de candidaturas para que a gente possa disputar o futuro dessa geração. A geração que está cada vez mais se fascistizando nas ideias, mas tem espaço para disputar. E nós precisamos construir cada vez mais estratégias para fazer essa disputa. Já estamos fazendo isso, construindo, mas com certeza essa eleição ela pode nos dar uma resposta importante para a disputa das novas gerações. Ô Rosa, muito. E acho que talvez Pernambuco viva uma situação talvez até diferente desse cenário nacional que você nos desenhou, né? Porque veja, Pernambuco em 2022, o presidente Lula ganharia no primeiro turno. As pesquisas mostram que agora, em 2026, o presidente Lula aparece novamente com uma larga vantagem em relação ao Flávio Bolsonaro e Pernambuco. Pernambuco vive nesse momento uma disputa de duas candidaturas para o governo do estado, que são duas candidaturas que orbitam ali próxima do campo progressista, e não houve espaço para o crescimento de uma candidatura à extrema-direita. Houve um flerte com Gilson Machado, problemas com o PL, problemas com Solidariedade. Eu queria escutar um pouco sobre o cenário de Pernambuco, como você tem enxergado essa disputa aí no seu estado. Bom, Pernambuco é um estado de revoluções. Pernambuco já foi um país durante 3 meses. Além do nosso bairrismo, eu acho que é importante dizer que, não só por ser o estado do nosso presidente Lula, o presidente Lula nasceu aqui no Agreste Pernambucano, a mesma região que eu nasci. Então, nós carregamos um lulismo muito presente, né? Um reconhecimento muito importante do quanto as políticas dos governos do PT, dos governos de Lula, impactaram a vida do nosso povo pobre, a vida do nosso povo sertanejo, a vida do nosso povo nordestino. Então, nessa eleição, nós estamos com sangue nos olhos. Pernambuco não vai só dar a maioria para o presidente Lula, que já é um grande favorito aqui nas pesquisas, mas nós vamos entregar uma votação histórica para o presidente Lula. E eu não estou falando isso da boca para fora. As próprias pesquisas elas já anunciam isso. Eu sempre falo, eu acho que o Partido dos Trabalhadores nós temos um desafio muito importante, que é também fazer essa disputa no Estado. Não só ter o nosso presidente Lula como essa referência, mas também o próprio Partido dos Trabalhadores entrar na disputa do futuro desse Estado, apresentando projetos políticos. Nós vamos enfrentar uma eleição muito polarizada aqui para o governo do Estado. O Partido dos Trabalhadores tomou uma definição, a definição de caminhar junto com o João Campos, que, como o próprio presidente Lula anunciou em um vídeo gravado em apoio ao candidato João Campos, falou que o PSB hoje é a principal aliança nacional do presidente, né, tendo Alckmin de vice, filiado ao PSB. Portanto, o Partido dos Trabalhadores caminha ao lado de João Campos, mas que nós temos ali também outras candidaturas que, nesse momento, tentam também fazer uma disputa do legado do presidente, e eu posso dizer que isso, de certa forma, beneficia a própria eleição do presidente Lula aqui no nosso estado. Nós também temos uma peculiaridade do povo pernambucano, porque hoje, atualmente, nós temos 2 senadores do estado do Partido dos Trabalhadores, e há uma tendência a que nós possamos ampliar
inclusive, essas vagas com representantes da esquerda, com o senador Humberto Costa, que vem para a reeleição, Marília Reis, que também é candidata ao Senado e vem disparando também nas pesquisas junto com Humberto Costa. Então, nós temos um cenário que eu posso dizer assim, muito otimista para essa frente democrática popular aqui no estado de Pernambuco. Que ótimo, Rosa. Rosa, você tem um perfil, só no Instagram você tem 200 mil seguidores, então para além da vida parlamentar, também tem números de influenciadores que orbitam aí os celulares da juventude brasileira, né? E o PT tem uma tradição de campanha de rua. Eu tenho te visto nos últimos dias, por conta da nossa entrevista aqui, acabei criando um canal direto com o teu perfil no Instagram, acompanhando as tuas agendas, muito de rua, apesar de ser uma pessoa popular nas redes sociais. E há um debate colocado também para essa eleição, que é a primeira eleição com o uso de inteligência artificial. Eu queria te escutar sobre isso. Você acha que rede social já ganha a eleição? Ou nada substitui a campanha de rua? Sobre o debate dessas eleições, eu acho que é importante a gente colocar o espírito eleitoral como um espírito da combinação dos formatos. Tudo é importante. Eu sou da rua, eu sou da eleição de rua, eu sou da eleição do povo, eu sou cria do Movimento Sem Terra. A música que criam e que cantam para mim onde eu chego é Rosa do Povo, Rosa de Luta. Então, eu acho que nada substitui, e eu sou muito defensora disso, né? Pode dizer que é da velha tradição, mas eu acho que nada substitui o olho a olho, o abraço, o aperto de mão. Mas nós temos um papel muito importante, que é combinar isso. É rua e rede. A gente precisa disputar as plataformas digitais. Até porque quando nós, de esquerda, entramos dentro de uma plataforma digital para disputar e fazer disputa ideológica, a gente já nada contra a maré, ou sim, a gente já nada contra as redes, a gente já nada contra essa guerra de dados que operam, os algoritmos que operam contra o crescimento da esquerda e favorece hoje o crescimento da extrema-direita. Tanto que nós temos uma geração de jovens red pill por isso. Como é que hoje nós temos meninos jovens consumindo cada vez mais conteúdos misóginos contra mulheres e por aí vai? Porque hoje os algoritmos, eles são... eles perpetuam as ideias da extrema-direita. E por isso que nós temos que, sim, nos renovar. E eu digo, é rede e é rua, é rede. É essa operação que, com certeza, aí vai nos ajudar a construir um grande movimento nessa eleição para eleger a primeira deputada federal mulher sem terra do Congresso Nacional. Rosa, ainda, né, falando sobre o teu mandato, sobre a tua trajetória, e pesquisando um pouco do teu repertório até aqui, é muito difícil. Tem parlamentares que é fácil encaixar num lugar e falar, olha, essa é a bandeira, essa é a pauta, é o parlamentar dessa história aqui. E é muito bom poder falar com candidaturas, com parlamentares como você, que atua. Se eu disser que você é parlamentar da causa LGBTQIA+, eu não estou errado. Se eu disser que você é parlamentar que luta pela reforma agrária, não estou errado. Se eu falar que você é parlamentar que tem uma atuação contra o racismo, na luta contra o feminicídio, também não estou errado. Desses debates, são debates que normalmente se tornam, os parlamentares que trabalham por eles, se tornam alvo muito fácil do ódio nas redes e do ódio nas casas legislativas desse país. Eu estava um tempo atrás, Rosa, preparei, soltamos no Brasil de Fato, uma matéria que mostrava que no Rio de Janeiro, nenhuma parlamentar do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nenhuma parlamentar dos partidos progressistas e de esquerda
anda pelo Rio de Janeiro se não tiver um carro blindado. O que significa o peso desse custo também para os seus mandatos, o peso emocional também, né? São muitos anos, Jean Willis, enfim, são muitos anos de muitos ativistas que se tornaram parlamentar trabalhando para que o brasileiro, a brasileira naturalizasse a presença e a luta dos parlamentares e dos militantes da causa LGBTQIA+, acho que eu falei certo, dentro do parlamento. Hoje você sente que esse ódio, que essa oposição à pauta, ela está mais diluída? Bom, o crescimento da extrema-direita é o crescimento de uma política de ódio. E qual é a ideologia da extrema-direita? Qual é esse ódio que eles carregam? É o ódio contra o povo brasileiro, contra a classe trabalhadora, racista, misógino, LGBTfóbico. Portanto, essa política de ódio, esse movimento de tentar cada vez mais fazer com que a sociedade se torne o espelho da sua ideologia, portanto, o que eles querem é uma sociedade conservadora, fundamentalista, racista. Então, obviamente, essa cultura do ódio que eles disseminam nas redes, eles chegam. Eu sofri inúmeras vezes violência política de gênero, fui alvo de racismo inúmeras vezes na minha atuação parlamentar. Vejam só, na última eleição, no último ano, nós tivemos uma marcha do MST aqui no Recife e nós tivemos um militante do MST assassinado durante a marcha. Um motorista estava com um carro atrás da marcha, do nosso ato político em defesa da reforma agrária, e passou o carro por cima de um militante do MST, um militante de 60 anos, que tinha ocupado um latifúndio improdutivo há 2 anos e estava vivendo um dos momentos mais felizes da sua vida. O ódio tirou a vida de um militante do MST. E a partir desse momento eu comecei a receber uma enxurrada de mensagens de ódio, em vez do povo ou de uma parcela se solidarizar com a vítima, eles incentivaram esse ódio. Então, esse ódio chega até nós, mas é um ódio que não nos paralisa, é um ódio que nos movimenta a lutar por uma outra política, por um outro projeto. Você me perguntou sobre esses lugares diversos das lutas que nós travamos, que eu travo enquanto uma parlamentar sem terra, LGBT, mulher, negra. Se eu pudesse dizer algo que sintetiza essas lutas, é a luta da classe trabalhadora, é a luta do povo brasileiro. Eu sou uma parlamentar da classe trabalhadora, que carrego junto comigo um dos movimentos mais rebeldes, mais antissistêmicos que nós temos, que é a luta pela reforma agrária, a luta pela terra. E hoje, se a gente quisesse, por exemplo, dar uma solução para muitos dos problemas estruturais do nosso país, nós teríamos que, e se procurássemos, nós chegaríamos na reforma agrária, que está no centro. Portanto, o povo sem terra hoje é um alvo muito importante para a extrema-direita, porque nós carregamos uma luta importante e estrutural que pode mudar radicalmente a estrutura do nosso país e garantir um projeto de dignidade de vida para o nosso povo trabalhador. Então, eu acho que é um pouco assim que eu penso. Rosa, na semana passada saiu o anuário da Segurança Pública, que mostrou um recuo em todos os índices de violência e de crimes violentos no Brasil, exceção a um, o feminicídio. Em 2025 foram 1.571 feminicídios em todo o Brasil, 8% a mais do que em 2024. É o único índice de crime violento que teve um aumento no país. Queria saber, eu imagino que este tema esteja
de alguma forma, no horizonte da tua campanha, que a tua equipe contigo, que vocês estejam refletindo sobre isso. Queria saber que tipo de reflexão vocês têm feito, o que a Rosa pensa, caso eleita, o que pode ser feito. Não tem obviamente não tem uma mágica, senão muitas mulheres que passaram pelo Congresso, esse número não estaria nesse índice, mas queria te escutar um pouco sobre essa triste marca que o Brasil chegou na semana passada. Vejam, nós estávamos com um projeto de lei para pautar a criminalização da misoginia no Congresso Nacional. E nós tivemos um recuo do Congresso. A misoginia é o ódio contra as mulheres. Se nós temos um crescimento da violência contra as mulheres no nosso país, nós temos que ir até o que motiva essa onda, esse crescimento dessa violência. É o ódio contra as mulheres. E nós precisamos cuidar disso. Então, é muito importante a gente bater na tecla sobre o quanto é importante a gente pautar o PL da misoginia, o PL da vida das mulheres. E fazer esse debate junto também com o debate de segurança pública. Segurança pública, para mim, é inteligência, é prevenção, são as políticas públicas. Nós queremos as mulheres vivas e precisamos prevenir também os nossos jovens. Nós precisamos prevenir essa cultura da naturalização da misoginia. Como eu já falei, por exemplo, nós precisamos e vamos trabalhar no ano que vem fortemente no Congresso Nacional como a gente consegue travar o crescimento das comunidades Red Pill no Brasil. Essa grande praga. Eu digo que é uma praga porque hoje os nossos meninos jovens estão consumindo cada vez mais nas redes, nas plataformas digitais. Os algoritmos entregam conteúdos que já formam esses meninos que crescem odiando as mulheres e, por sua vez, têm uma tendência a se transformar em futuros agressores. Então, vamos lá combater os conteúdos de ódios contra as mulheres e sonho um Brasil, ainda sonho, porque o sonho é que nos movimenta, sonho um Brasil em que as nossas mulheres vão andar nas ruas seguras, vão andar nas ruas sem medo, vão estar onde elas quiserem estar, vão estar nos mesmos postos de trabalho, recebendo o mesmo salário que os homens e vão estar aí, quiçá, ocupando os maiores postos e, sobretudo, tendo a sua vida preservada. Agora, o Rosa, você falava do combate a esses grupos de Red Pill. Obviamente, a consumação dessa violência ela se dá na ponta, na rua, dentro da casa da mulher, muitas vezes o próprio companheiro, mas no ambiente de rede social, onde, de fato, esse discurso ele é gerado e ele é alimentado. E ali há também uma necessidade onde é muito difícil. O governo Lula teve muita dificuldade, que é a regulamentação desse ambiente, que é o enfrentamento a essas grandes empresas de tecnologia que dominam as redes sociais. Tem como combater esse movimento de ódio às mulheres sem passar pela regulamentação das redes sociais, do ambiente das redes sociais? Nós estamos falando de uma questão estrutural, do patriarcado. Então, faz parte de uma mentalidade histórica, né? O machismo ele é estrutural da nossa sociedade. Portanto, nós só vamos conseguir avançar se a gente conseguir, de fato, construir uma política que tenha o compromisso em quebrar as estruturas de uma sociedade patriarcal, machista, misógina, e a regularização das redes sociais, onde cada vez mais se cresce esse pensamento, é muito importante, né, para que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que postam, pelo que falam, né, pelo que pensam quando esse pensamento agride e violenta as mulheres, e principalmente as empresas, que ganham milhões
sejam responsáveis por essas desinformações que circulam e por esses conteúdos que cada vez mais são incentivadores do forte índice de violência contra as mulheres que a gente vive no nosso país. Portanto, é algo muito importante a ser travado, foi fortemente, né, trabalhado pela nossa bancada das mulheres que tem compromisso com um Brasil antimachista, antipatriarcal, mas com certeza eu posso dizer para vocês, nós termos uma bancada de mulheres com compromisso de uma política feminista no Congresso é muito importante. Eu sou uma mulher feminista, venho da luta feminista, fui forjada na luta feminista do país, então não tem como a gente avançar em políticas que protejam, que criem políticas públicas, que coloquem o orçamento de combate ao feminicídio, ao machismo no centro, se nós temos um Congresso que não tem mulheres ali dentro. São pouquíssimas. Nós não representamos nem 15% do parlamento brasileiro. Se eu posso dizer que tem uma bandeira a ser gritada esse ano e que nós precisamos trabalhar na sociedade, com a sociedade, votem em mulheres, elejam mulheres, senadoras, deputadas federais, deputadas estaduais. Nós não vamos conseguir mudar essa estrutura se a resposta não for mulher na política, mulher que tenha compromisso com a luta das mulheres. Então, eu posso dizer que uma grande resposta para tudo isso esse ano precisamos ter uma bancada de mulheres eleitas para começar a mudar essa história. Legal. Cheguei no final, Rosa, mas eu queria te contar uma história antes. Na última terça-feira você estava em São Paulo, eu também estava no evento da Coalizão Negra por Direitos, lançamento do Quilombo nos Parlamentos, iniciativa da coalizão, que reúne mais de 150 candidaturas do país às diversas casas legislativas do país. E você falava no palco, eu estava numa roda ali com algumas pessoas, alguns candidatos, outros apenas ligados ao movimento, e você estava falando no palco, e terminou de falar, foi aplaudida, e alguém disse, Rosa tinha que ser prefeita de Recife. Eu fiquei pensando, Rosa, qual é o teu sonho na política? Para além das conquistas, a paz mundial e tudo mais, eu quero saber onde a Rosa quer chegar na política? Para a gente encerrar. Eu quero chegar no Congresso Nacional, eu quero ser eleita deputada federal de Pernambuco e começar a contar uma nova história, não só para o nosso estado de revoluções, que poderá fazer a Revolução das Rosas, mas para o nosso país. Os movimentos sociais terem um espaço de representação na política é muito importante para a mudança da política. Se esse ano a palavra é renovação, que a gente possa renovar com quem vem, né, construindo há muito tempo essa história. E eu estou nessa história há pouco tempo, eu sou uma jovem de 29 anos, então, para mim, o meu sonho hoje, que carrego coletivamente, que carrego com os movimentos que represento, ocupar o Congresso Nacional e fazer frente a essa bancada de fascistas, a essa bancada antipovo no Congresso e construir, nesse próximo período, o Congresso do Povo. Depois, o futuro, a gente discute. A gente discute no caminho, né, Rosa? Valeu! Muito obrigado, Rosa. Muito bom conversar contigo, muito bom escutar os teus projetos e os teus planos para o futuro, viu? Desejo boa sorte na eleição. Muito obrigada, Igor. Obrigada, Brasil de Fato. E simbora na luta pelo Brasil que a gente acredita. Tá certo. PDF Entrevista fica por aqui. Agradeço a companhia. Importante lembrar, de segunda a sexta, nós estamos no ar na Rede TVT, também no YouTube do Brasil de Fato, nas redes sociais do Brasil de Fato e também no Spotify. Você pode compartilhar lá quantas vezes e curtir o conteúdo lá quantas vezes quiser, tá bom? Um abraço, até a próxima.